entre matas e florestas, posso ver as mãos do Criador, que com cuidado e muita perfeição, pensando em nós, tudo Ele criou. Deus disse algo a Abraão e mesmo 25 anos depois não havia nada. Mas ele ainda cria. Ele foi paciente para com Deus. Sempre ponha ao Senhor adiante e deixe que Ele seja o passo seguinte. Você não pode cruzar. Assim sendo, ponha-o sempre por diante. Ele disse que sucederia e sucederá. Isso é correto. Parte B do parágrafo 144 da mensagem A Estatura de um Varão Perfeito. Deus abençoe a todos os nossos amados irmãos que estamos iniciando mais esse dia pela graça e pela misericórdia do Senhor. Que a bondade do Senhor, a paz, o amor do Senhor esteja sobre todos nós durante este dia. A nossa meditação ainda continua falando sobre a estatura de um varão perfeito. Leamos a epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 11, mas você pode estar lendo todo o capítulo na sua meditação. Diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério. Observe que é no singular, o ministério. O irmão Brana diz que esse é o ministério de Jesus Cristo na terra. Por isso que a noiva, ela sofre esse processo, ela passa por esse processo do aperfeiçoamento através do ministério de Jesus Cristo, para edificação do corpo de Cristo. Agora o versículo 13: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Ainda na segunda epístola do apóstolo São Pedro, capítulo 1, você pode ler todo este capítulo na sua meditação, mas nós iremos ler a partir do versículo 5. E vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude a ciência, e à ciência a temperança, e à temperança a paciência, e à paciência a piedade, e à piedade a fraternidade, e à fraternidade o amor. Porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, duas coisas que o apóstolo São Pedro está dizendo: se houver e se aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Vamos louvar ao Senhor juntamente com toda a igreja de Anápolis este maravilhoso hino que nós tivemos momentos no tabernáculo em Anápolis, a oração do dia. Senhor, no silêncio desse dia, venho pedir-te a paz e a sabedoria. Quero
Quero ser paciente, ser compreensivo, manso e prudente, e muito compassivo, ver além das aparências, meus filhos como tu, e assim não pense, não vem em cada um. Nesse dia quero sentir tua presença, que o Senhor me dê a sua paciência e acampe o teu anjo bem perto de mim, e que eu seja bem feliz cantando assim. Quero ser paciente, ser compreensivo, manso e prudente, e muito compassivo, ver além das aparências, meus filhos como tu, e assim não vem se não vem em cada um. Quero ser paciente, ser compreensivo, manso e prudente, e muito compassivo, ver além das aparências, meus filhos como tu, e assim não ver se não vem em cada um. Amém, graças a Deus, né? São todas estas virtudes que nós desejamos na nossa vida. Esta, de fato, deve ser a oração feita por todos os santos de Deus ao iniciar pela manhã, né? Desejando mais paciência, ser mais compassivo, né? Ser mais prudente, mais cauteloso, né? Ver além das aparências, né? Assim como Deus vê os seus filhos, que nós possamos ver também os filhos de Deus, as filhas de Deus, vermos o próximo além das aparências. Quando se fala ver além das aparências, é claro, ver além deste véu de carne, ou seja, ver no seu interior. Agora, vamos meditar este degrau desta pirâmide, conforme vocês podem observar. O irmão Branham, ele fez esse gráfico, né? Ele fez essa pirâmide para melhor visualização das pessoas, compreensão a respeito disto. E nós passamos pela etapa da fé, nós passamos pelo degrau também da virtude, do conhecimento, e agora sobre temperança e paciência estaremos abordando nesse culto doméstico. Temperança. O irmão Branham, ele disse que é como controlar a língua e não ser um charlatão. Irmãos, nós ficaríamos todo um culto doméstico apenas nesse assunto, né? Principalmente sobre o controle da língua. Como que é tão importante haver esse controle, né? O controle, muitos atualmente estudam sobre o controle da gestão emocional, que é importante, mas o controle da língua é tão essencial. É um membro tão pequeno em que o apóstolo Tiago, ele chegou a escrever na sua epístola que aquele que controla a sua língua, tal varão é perfeito. Ou seja, que consegue colocar freios, né,
Os animais existem freios, né? Quem anda a cavalo ou tem andado a carroça, né? Na carroça também é cavalo, e já na hora que está ali montando, né? Colocando os varais, né? do carrinho, tudo no cavalo, arriando o cavalo, já coloca também um freio ali na sua boca, né? E o apóstolo Tiago, ele fez essa comparação, né? Se tivesse esse freio, né? Ou seja, o controle da língua tem a ver, né, pelo que o irmão Branham tem exposto nessa mensagem, a estatura de varão perfeito, totalmente também com a temperança, né? É a melhor comida e a pior comida, né? Para quem já viu aquela história, né, daquele homem em que o rei o havia solicitado para que fosse ao comércio e que trouxesse para ele a melhor comida, sabendo que aquele homem era sábio. Ele iria escolher então o melhor prato para poder servir ao rei. E ele levou a língua, né? E disse, o rei pediu a justificativa, por que era a melhor comida. Ele disse, ó grande rei, com a língua se faz as pazes, com a língua se bendiz ao próximo, com a língua levanta o que está caído, o que está abatido, com a língua se fazem muitas alianças, ou seja, as pessoas se reúnem em companheirismo. E aí ele também disse, agora então você vai me trazer o pior prato, né, que pode ser servido a uma pessoa. E ele foi lá e trouxe língua novamente, né? E aí o rei perguntou para ele, mas por que você trouxe língua? Sendo que a língua era o melhor prato. Ele disse, mas com a língua também nós maldizemos, com a língua nós fazemos guerra, colocamos o próximo em fracasso, expomos a nudez do próximo. Ou seja, a língua, ela tanto vai ser o melhor prato quanto o pior prato, né? Uma língua afiada, ela é pior do que uma espada, né? Ela corta muito mais do que uma espada. Ela causa feridas que não se cicatrizam, feridas que não se sangram, porém são feridas que nunca são saradas, a não ser que haja uma intervenção divina. Agora, no livro de Provérbios, capítulo 21, o verso 23, o grande sábio Salomão, ele tem falado muito a respeito da língua, né? E ainda lembrando sobre o assunto temperança, né? Que tem a ver com temperança. Mas no versículo 23 de Provérbios capítulo 21, ele diz, o que guarda a boca e a língua guarda das angústias a sua alma, né? Em outro momento ele diz que morte e vida estão no poder da língua. Ou seja, a pessoa guarda das aflições que há no espírito dela, das angústias que há na alma, das amarguras que há no coração, do ódio, tudo ela pode fazer nesse controle através da língua. Por isso que a temperança. Temperança tem a ver, né? Obviamente já vem na tua mente sobre temperado. Uma comida, ela pode ser muito deliciosa à vista. Ou seja, você olhar para aquela comida e ela está muito prazerosa, né? Desejando comer. Você pode olhar para aquele churrasco, ele pode estar até suculento, mas se você colocar na sua boca, é justamente a língua que vai te dar o gosto, que vai te dar o paladar, né? É na língua que está as glândulas sensitivas que vai dizer se está doce, se está azedo, se está amargo, se está bom, se não está bom, se está bem temperado ou não está temperado. Ou seja, aquela comida pode ser muito prazerosa aos olhos, mas se não tiver o controle do tempero, ela pode não ser uma comida desejada. Então, o tempero faz parte da culinária, né? A culinária brasileira é muito desejada, inclusive até por pessoas, né, estrangeiros que visitam o nosso país aqui, admiram muito da culinária brasileira. Ou seja, eu estou pegando um exemplo natural para que você possa estar aplicando ao espiritual. Ou seja, tem que haver o tempero ideal, tem que haver não o excesso e não a escassez, mas na medida certa. E assim é a temperança. A temperança, ela não vai bajular. Ela não vive de bajulamento, não se requer isso, né? Como também a temperança, ela não vai ficar criticando, expondo, reduzindo aquela pessoa, o valor daquela pessoa, não, de forma alguma. Ela é temperada. Assim eram os apóstolos, eles eram temperados,
Eram homens, como disse o profeta, de poucas palavras, mas quando eles abriam a sua boca, era para ajudar o próximo, era para proferir palavras de bênção, de cura, de ânimo, de motivação, de entusiasmo, de enlevo espiritual para o seu próximo. É a nossa oração para que nós possamos, então, ter esse controle da língua, para que nós possamos sermos temperados. Que o relacionamento do casal seja temperado, o relacionamento de pai para com filho, né, entre irmãos, seja temperado. O relacionamento de pastor e igreja e pastor, entre membros, seja temperado. O relacionamento social, né, familiar, profissional, seja temperado. O que mais as empresas estão investindo é para que possa ter um ambiente de trabalho harmônico, um ambiente de trabalho temperado, porque ela sabe que com isso ela vai gerar muito mais produtividade. E assim não é apenas no ambiente, no espaço de trabalho, mas em todos os ambientes também. Ainda em Romanos capítulo 12, o apóstolo São Paulo, ele no versículo 3, observa o que ele disse: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós. Paulo agora está falando com você, está falando comigo. Digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber. Paulo, você está regrando o conhecimento, o entendimento para as pessoas? O que será que ele diz aqui? Mas que saiba com temperança. Até o conhecimento, até o aprendizado, mesmo acerca das Sagradas Escrituras, deve haver uma temperança, deve haver um temperamento. Por isso que Salomão ele disse: não seja demasiadamente louco e nem demasiadamente sábio. Então, ou seja, seja temperado. Então Paulo disse: não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então Deus tem essa medida da fé. Um exemplo muito prático para quem é evangelista, né, e que atua no campo, né, da evangelização, é óbvio, quando você começa a evangelizar uma pessoa, falar de Cristo para essa pessoa, seja ele um denominacional ou não, você já não vai falar sobre a revelação dos 7 selos, sobre o mistério, né, de Cristo, né, o tríplice mistério de Deus. Você não vai estar falando sobre a semente da serpente, tantas outras profundidades, porque ele ainda não tem a medida da fé para receber aquilo. E se você vai falar com uma pessoa que nem mesmo ele não professa fé nenhuma, então você precisa realmente falar uma linguagem mais simples, mais acessível, para que aquela pessoa possa conhecer Cristo. É o que disse Paulo, né? Eu fiz-me de louco para ganhar os loucos, né? Fiz-me de sábio para ganhar os sábios, né? Então ele tinha essa sabedoria e, muito mais importante, essa temperança também. E no parágrafo 140, ainda dessa mensagem, a estatura de um varão perfeito, aprendemos com o profeta, o irmão Brana. Ele disse: agora, quando sua fé e sua temperança chegam a ser a mesma fé e temperança do Espírito Santo, como ele as teve, então se pode vulcanizar, ou seja, pode misturar. São mesmos materiais, mesmos componentes, princípios, né? E você se lhe acrescenta isto. Aí ele continua: se você somente tem uma temperança formada humanamente, meio a meio, pela qual diz: eu deveria lhe dar uma boa sova, mas é melhor que eu não faça, porque pode ser que ponham o meu nome nas más notícias. Aqueles que talvez dizem assim: olha, eu sou convertido, mas minha mão não é convertida não, hein? Eu sou um cristão, mas o meu braço ele não é cristão, né? O irmão Brana disse: não faça isso, né? Ele disse: essa não é a temperança da qual ele, Jesus, está falando. Não trate de acrescentar isso, porque de nada serve. Porém, quando você verdadeiramente, do fundo do coração, pode perdoar todo homem e pode guardar silêncio, deixando que passe o assunto, então se pode vulcanizar.
Amados irmãos, essa natureza do cordeiro, essas 7 naturezas do cordeiro, ela ocorre o quê? De dentro para fora, né? Eu vou repetir essa última parte que o irmão Brana diz, parágrafo 140 da mensagem A Estatura de um Varão Perfeito. Quando você verdadeiramente, do profundo do coração, do âmago da alma, pode perdoar a todo homem, o perdão é estendido a todos. Não é uma parte, esse merece o meu perdão, aquele não merece o meu perdão. Não, mas perdoar todo homem. E continua, e pode guardar silêncio. Tem a ver com a língua, né? Essa temperança, ela tem a ver com a língua. Guardar silêncio, deixando que passe o assunto, passe o momento, passe a tensão entre o casal, passe a tensão entre a família, passe todas as tensões que existem. Veja, então se pode vulcanizar, se pode acrescentar à sua fé. Observe, com razão a igreja é tão pequena, verdade? Então todo esse processo nós passamos para que haja a natureza do cordeiro em nós. A temperança no conhecimento, a temperança no falar, como também a temperança no ouvir. Amados, agora vamos acrescentar neste momento a fé, vamos acrescentar a paciência. Tivemos a temperança, agora a paciência vai ser acrescentada também. Pois bem, meus irmãos, então nós vemos que conforme vamos subindo nessa pirâmide, mais estreito ela vai ficando, né? Passamos pela temperança, agora estamos um degrau a mais, estamos na paciência. Agora, o irmão Brana diz, não tem paciência sem temperança. Não tem como ter a paciência sem a temperança. É uma pessoa paciente, mas destemperado? Não, de forma alguma, né? Você observa que tudo tem a sua junção, né? Na linguagem do irmão Brana, uma linguagem simples para que todos possam entender, a vulcanização, né? Ou seja, o mesmo material, o aquecimento ali do pneu para que eles possam se formar e então fazer essa colagem ali perfeita. O apóstolo Tiago, ele disse no capítulo 1 e no versículo 3 que a fé obra paciência. Ou seja, essa fé maravilhosa, ela é obreira, né? Observe que a fé, ela produz tantas coisas, traz tantos resultados positivos. Eu estou falando não de uma fé intelectual, mas a fé de Jesus Cristo. A fé que ela entra na alma, ela entra no seu coração. Então esta fé, ela obra a paciência. No Salmo capítulo 40, o salmista Davi, ele expressou um dos maravilhosos salmos na vida que nos traz grandes ensinamentos. Já no versículo 1, ele já diz, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim. Agora, o irmão Brana diz que o primeiro passo que você deve ter paciência é para com Deus. Talvez você pergunte, mas irmão Brana, nós devemos ter paciência com Deus? Exatamente isso mesmo. É o primeiro passo que se deve ter. É paciência para com Deus. Então, primeiro nós temos que ter o quê? A paciência de Deus em nós, para termos paciência com Deus e paciência com o próximo. Ou seja, quando o salmista diz, esperei com paciência no Senhor, é o momento de se espera, né? Eu tenho uma esperança. Essa esperança no sentido de esperar em Deus. Estou descansado. Agora a fé, ela repousa no Senhor, né? Então a paciência de Deus e a paciência para com Deus. No Isaías capítulo 40, né? Nós vamos abrir aqui no livro do profeta Isaías e no capítulo 40, a partir do versículo 31, existe uma vitamina para as nossas almas, né? Diz assim, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. A tendência, quando alguém está esperando, é que as suas forças começam a diminuir, começa a minguar.
A tendência é que a pessoa começa a ficar mais angustiado, mais tenso, mais nervoso. Se ele tende a esperar e aquilo não vem, não acontece, ele fica mais aflito, né? Mas aqueles que estão esperando no Senhor, o profeta Isaías diz, renovarão as suas forças. Ou seja, nunca vão ficar velhos, nunca vão ficar cansados. E subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Esta é a paciência do Senhor. Então a fé, ela obra essa paciência que não se cansa, que não se fadiga, né? Ela sempre está sendo o quê? Renovada. O irmão Brana disse, Deus não está com pressa. De forma alguma, Deus não está com pressa. A pressa é gerada devido à nossa impaciência. O profeta ainda continua dizendo, o tempo é com os homens. O profeta diz, o tempo é com os homens, mas a eternidade é com Deus. Como disse o pastor Mauro, né? Deus não usa relógio. Deus não está olhando no relógio da parede, do pulso, do braço, não, de forma alguma, né? Noé, ele teve paciência, né? É muito citado pelos profetas, inclusive até pelo irmão Brana, de que Noé teve muita paciência. Foi um grande evangelista, profeta, pregou por 120 anos, a remissão do pecado, para que as pessoas pudessem arrepender, serem salvos, né? Se salvarem daquela geração tão corrupta, tão má. E ainda assim ele só alcançou a sua família, né? 8 almas foram salvas. Agora observe, outro tipo também de paciência foi a de Jó, né? Jó teve uma paciência não pela longanimidade como teve Noé, né? Não pela extensão como teve Noé, mas a paciência de Jó foi tamanha, porque a paciência dele foi para com Deus. A paciência de Jó foi tamanha pela sua intensidade. Então Jó, mesmo em um tempo muito menor com o que de Noé, no entanto ele teve profunda paciência, porque ele não devia nada. Ele era um homem temente a Deus, ele era um homem que andava nas leis do Senhor, em retidão, ele oferecia sacrifício para ele, para toda a família dele, e ainda assim lhe veio todo aquele mal. E ele permaneceu guardado, protegido, velando por aquela fé. E Deus honrou aquele estado de Jó, né? Na mensagem Estatura de um Varão Perfeito, para nós finalizarmos, no parágrafo 192, o profeta de Deus diz assim: quando você tem feito exatamente como ele, como Jesus tem dito, e parece que tudo tem falhado, o que eu faço agora, irmão Brana? Fiz tudo o que tinha que ser feito. Você como jovem, moça, rapaz, fiz tudo que tinha que ter sido feito. Orei, busquei a Deus, me mantive fiel, puro, casta a minha vida íntegra no altar, procurando de Deus a resposta para alcançar uma moça valorosa, um moço valoroso. O que eu devo fazer? O profeta diz: fique firme, tenha paciência. Senhor, mas eu já tenho buscado tanto ao Senhor. Continue firme. O irmão Brana disse: eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho buscado por coisas em que Deus tem dito para mim não. E quando Deus lhe diz não, é melhor do que o sim dele. Porque o não de Deus, a primeira resposta é perfeita. Se Balaão tivesse permanecido na primeira resposta de Deus, era a resposta perfeita. A insistência dele gerou uma vontade permissiva. Que você esteja na vontade perfeita de Deus, que nós estejamos na vontade perfeita de Deus, e que este dia nos sobrevenha com muita temperança, paciência, e que esta natureza do Cordeiro se forme através de nós. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, continue conosco nestes próximos assuntos, à medida da fé, à medida da estatura de um varão perfeito. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.